Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Peço, amada Igreja do Senhor, que abra a palavra de Deus em Salmos 84. Vamos lê-lo por completo. Peço essa leitura para o pastor Afrânio e que ele possa orar e abençoar este momento. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração. Escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é escudo, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glórias ao Senhor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua excelência, por tua gloriosa presença a nos reunir, a congregar-nos em meio, Pai, ao mundo tão tenebroso. Tu elencas, tu colocas a tua igreja reunida, congregada, e já desenvolvemos os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que possamos recepcionar essa palavra, já posta no coração da tua serva, presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse Salmos é muito lindo, né, irmãos? E ele é muito profundo. Ele começa falando da saudade, né, que ele tem do templo. Ele vai falando do amor dele por Deus. Ele vai falando daqueles que estão na presença do Senhor são os bem-aventurados. Ele fala da importância de estar no tabernáculo de Deus, tanto o tabernáculo físico quanto o espiritual, no sentido de intimidade com o Senhor. E no sentido físico, tudo aquilo que envolve a comunhão, tudo aquilo que envolve o culto em si, o ensino da palavra, tudo que a gente ouve, tudo que a gente está aprendendo com o Senhor. Então ele começa com alegres louvores ao esplendor do templo. O templo, naquele tempo, ele era conhecido por sua beleza e por ser a habitação do Senhor. Todo mundo sabe da Arca da Aliança, o templo foi construído a princípio por Moisés, e ali o Senhor fala, lá em Êxodo 25, que aquele era o lugar onde ele estaria presente com o seu povo. Aquele lugar, ele falaria ali com o seu povo. Então, era o lugar da habitação de Deus, ele estaria ali para falar com seu povo. Então, ele expressa aqui o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de estar na congregação. Ele descreve que o tabernáculo é muito importante na vida dele. Ele coloca aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E os teus tabernáculos é plural, né? Então, quão amável Senhor, o meu tabernáculo, o meu coração.
diante de ti. Quão amável são o tabernáculo igreja, em unidade, em comunhão. Nós tivemos aqui um estudo maravilhoso no domingo, falando sobre unidade, falando sobre o corpo, com o nosso amado pastor, e foi maravilhosa aquela palavra. E ele passa aqui a expressão da felicidade que as pessoas têm, aqueles que estão neste tabernáculo. E ele fala Senhor dos exércitos. Ele expressa uma característica do Senhor. E ele fala Senhor, o senhorio de Deus. O Deus dono de todas as coisas, mas o Deus que é Senhor. Ele é o Deus das batalhas. Ele é o general. Ele destaca a sublimidade do culto, do encontro com Deus, com o seu povo. Nós sabemos que a palavra de Deus fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou, então, desde quando começou aqui, ele já estava aqui presente. Ele já estava aqui, nos aguardando, ele já estava aqui. Eu creio, assim, que o coração do Senhor, né, ele fica ansioso pelo nosso coração. Ele quer ver também essa ansiedade em nosso coração. Não estou indo para a igreja, eu não contemplo aqui as paredes ou o ar-condicionado, não. Eu estou indo ao encontro com o meu Deus. Eu quero ouvir o que Ele tem para falar comigo nesta noite. Eu quero sentar-me em sua mesa e poder me deliciar com o banquete que vai ser servido pelas suas próprias mãos. Então, a gente pode destacar aqui 3 pontos que o salmista coloca. Como aves são os teus tabernáculos, a saudade da casa de Deus, a caminhada para a casa de Deus e a chegada à casa de Deus. E isso envolve a caminhada cristã e a chegada diante do Senhor em todos os momentos da nossa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui na terra e nós passamos por muitas situações. E o salmista também destaca algumas coisas aqui. Ele expressa o desejo ardente de estar na casa do Senhor. E aí o Senhor me fez pensar, por que nós adoramos estar na casa do Senhor? O que nos move a estarmos aqui? É um hábito de estar aqui? É porque eu tenho que conversar com o irmão por determinado assunto, resolver determinado problema? É porque hoje está muito quente e aqui tem ar-condicionado? O que nos move a estarmos aqui? Nós viemos aqui buscar o quê? O suprimento de uma necessidade? Uma resposta por um questionamento? Não, irmãos. Nós viemos à casa do Senhor para contemplar a face do Senhor. Nós viemos à casa do Senhor para adorar o Senhor em sua plenitude. É claro que aqui nós vamos receber palavra, nós vamos receber o amor, a exortação de Deus, nós vamos ser conduzidos por Ele através da sua palavra no seu caminho. Aqui nós vamos praticar o amor que nós temos, entranhados afetos de misericórdia, como diz a sua palavra. Aqui nós vamos encontrar o bom conselho do Senhor. Mas nós viemos aqui porque nós adoramos a presença do Deus vivo, nós amamos estar na presença dele. Nós viemos aqui para sermos alimentados por ele, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para nos conectarmos com ele e com os nossos irmãos, que aqui também, nesse salmo, ele amplia, né? Tabernáculo envolve tudo que envolve a igreja. E ele diz assim, quão amável, quão amáveis, né? O que é isso? Que lugar maravilhoso de se estar. Que lugar saudável. Que lugar aconchegante. Isso me atrai. A presença de Deus me atrai porque Ele me proporciona isso. A gente já sai desejando a presença de Deus e a gente já tem a paz no coração, a paz que Ele nos dá. Então, esse lugar é o lugar saudável, é o lugar que nos atrai, é um lugar maravilhoso de estar. E ele fala assim, prefiro estar na casa do Senhor. É algo para nós meditarmos. O que a gente prefere durante todo o nosso dia? Nós temos todos os nossos afazeres.
Nós temos que dar conta de muitas coisas, né? Casa, trabalho, filho, marido, esposa e tantas atividades que nós temos no nosso dia. Mas o que nós desejamos? O que mais nós desejamos? O que nos preenche? O que nos faz falta? De quem nós sentimos saudades? Do Senhor. Do Senhor. É dele que nós sentimos falta, porque é ele quem preenche o vazio da nossa alma, que hoje nós já não temos. Porque nós já o temos, esse espaço já foi preenchido por ele. Aqui não é um lugar qualquer, não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de se jogar conversa fora, não é um lugar que a gente vem ouvir que as respostas estão dentro de nós. Busque o seu eu, busque o seu íntimo, a resposta resolva o seu problema através do seu próprio eu. Não. Aqui é o lugar onde a palavra de Deus é ministrada e nós vamos ouvir e nos alimentar da sua palavra e sermos conduzidos por ela. E mais uma vez, né, o salmista, ele não se limita a um espaço apenas, mas ele está estendendo a intimidade que deve ser desenvolvida em cada um de nós para com o Senhor, né? No versículo 2 ele fala assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ela suspira, irmão. A minha alma, quer dizer, o meu coração, o meu interior, a minha mente, a minha consciência. É um desejo. Eu suspiro. Eu desfaleço diante da presença do Senhor. Quer dizer, a minha alma anseia, porque ela se completa na presença do Senhor. É Ele. É tudo por Ele. Ele é o Deus vivo e Ele interage conosco, né? Aí a gente pergunta, quem é Ele? E no versículo 3 ele fala: Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é o general, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele soprou o fôlego de vida, por isso nós estamos vivos, por isso nós estamos aqui. Ele é Rei, Ele é a autoridade máxima. Nós temos juízes, nós temos governadores, nós temos presidentes, nós temos todas as autoridades aqui. Mas o Senhor está acima de tudo e de todos. Ele é Rei. Ele vê todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, nada escapa aos seus olhos, nada é imperceptível a ele. Ninguém pode se esconder dele, nada está em oculto. E eu pedirei essa leitura de Salmos 139, versículo 3, para Carla, e de 8 a 10 para o Eduardo. Salmos 139, 3, e o Eduardo, 139, de 8 a 10. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém. Então ele vê todas as coisas. Se suba aos céus, lá está. E se faço a minha cama no mais profundo abismo. Irmão, se eu erro, ele está vendo. Se eu peco, ele está vendo. Se eu faço certo, ele está vendo. Se eu faço aquilo que o agrada, ele está vendo. Tudo ele vê. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Tudo ele vê. E no versículo 1 do Salmo 184, ele fala assim: Senhor dos exércitos, é aquele que luta as nossas lutas, é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que nos prepara para enfrentar desertos, vales,
para enfrentar momentos difíceis. Ele nos instrui, ele nos prepara, ele nos arma com a sua armadura, que está descrita lá em Efésios 6. Ele nos instrui em todas as coisas, ele nos dá estratégias, todas as estratégias exatas que nós precisamos para cada situação. O Senhor, ele nos dá, ele nos instrui, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Não importa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande, nós podemos dimensionar qualquer coisa, mas para ele tudo tem importância, porque tudo tem a ver conosco, irmão. Tudo tem a ver com o amor e o cuidado e o zelo que ele tem por nós. Foi na presença de Deus que Asaf encontrou respostas. Lá no Salmo 73, Salmo 73, ele já começa falando assim: Deus é bom para com todos em Israel, ou seja, Deus é bom para com todo o seu povo. Só que Asaf estava passando ali por um momento muito complicado na vida dele. Por quê? Porque ele estava contemplando a vida do ímpio. Ele parou de olhar para o Senhor e estava fazendo questionamentos com Deus por que o ímpio prosperava e ele não. E Asaf ali, a palavra de Deus fala aqui no versículo 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. A que ponto ele chegou? Ao ponto de ser surdo e cego diante do Senhor. Porque aqui está dizendo que ele se tornou irracional e ignorante, ou seja, ele não ouvia mais ao Senhor. Ele não via mais o Senhor. Havia escamas sobre os seus olhos, por quê? Porque ele estava amargurado no coração dele. A palavra de Deus fala que ele sentia inveja. Ele desejava aquilo que o ímpio tem. E o que aconteceu? Qual foi a decisão que ele tomou? E lá no versículo 24... Não, no 17, né? Fala assim, até então, ele estava admirando o ímpio, até então ele estava questionando com o Senhor, por que o ímpio... E ele não enxergava que a luta de um servo de Deus, que um servo de Deus passa, também são as lutas dos ímpios, irmãos. Todos nós vamos enfrentar doença, todos nós vamos enfrentar perdas, todos nós vamos enfrentar dificuldades, todos nós vamos enfrentar a morte. No sentido de perda. Não estou falando que a gente vai morrer, não, a gente vai ser arrebatado. Mas são situações que tanto o ímpio quanto o servo vai ter que enfrentar. Só que o Senhor é quem nos fortalece. E ele ficou nesse questionamento até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, até que ele tenha entrado na presença do Deus vivo, foi quando ele entendeu que aquela não era a vida dele. Irmãos, quando a gente olha para Asaf, quando a gente olha para Jó, nós não vemos a máxima no sentido de problema. A gente enxerga propósito. Nossas lutas no Senhor são propósitos. E no versículo 24, também do Salmo 73, ele fala assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. As escamas dos seus olhos caíram. Ele poderia estar passando por quaisquer que fossem as dificuldades naquele momento. Mas não era para ele estar olhando e nem sentindo inveja do ímpio. Era para ele estar enxergando propósitos. O que Deus quer? Nós não passamos por situações por acaso. Deus não permite lutas. Porque é bom ver meu filho sofrer. Não, irmãos. É crescimento. É amadurecimento. É exemplo. Quando a gente lê Jó, misericórdia, né? A gente já pensa assim, eu não queria passar por isso não. Porque foi uma situação extremamente difícil.
Mas quando nós lemos Jó, aquilo nos fortalece. Foi exemplo para todas as gerações. Está escrito na palavra. Então, nada na nossa vida é sem propósito. Se você precisa de bom conselho, de uma direção, peça a Deus. Se precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Ele tem prazer de dar. Não questione, não fique se comparando, porque Ele tem, porque eu não tenho, porque Ele faz, porque eu não faço, porque... Não, irmãos. Deus tem seu propósito para com o seu povo. E cada um, Ele trata a sua maneira, porque Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. Então, cada um é tratado da forma como tem que ser tratado. No versículo 3 do Salmos 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Hoje eu vi uma coisa interessante a respeito da andorinha, que ela voa distâncias bem longas. E o ninho dela, ela usa barro e usa galhos, para que ele fique bem fortalecido. E ali ela deposita os seus ovos, né? E os filhotinhos ali ficam seguros. Não é diferente conosco na presença do Senhor. Nós estamos seguros na presença de Deus. Nós estamos abrigados na presença do Senhor. É o melhor lugar para estarmos, irmãos. Nos átrios do Senhor, no tabernáculo do Senhor, na casa do Senhor, é o melhor lugar para estarmos nós, nossas famílias e os nossos filhos, que estão sendo tão atacados, né? Neste momento, a gente vive um momento muito difícil. As crianças estão sendo muito atacadas, os jovens, os adolescentes estão sendo muito atacados. E qual o melhor lugar para se estar? Na casa de Deus. Onde nós recebemos a instrução necessária, onde desde bebezinho, lá na escola dominical, que eu abro um parêntese aqui, que também não é só papel da escola dominical, né? Os pais têm uma máxima importância em ministrar a palavra do Senhor aos seus filhos, mas na casa do Senhor nós temos a instrução, desde a escolinha dominical, até vai crescendo e vai ouvindo, a semente está sendo plantada, irmãos. Ele está ouvindo aquilo que o Senhor quer. Ele está ouvindo aquilo que é direito, aquilo que é certo. Ele está ouvindo aquele caminho que o Senhor quer que ele ande. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 22, de 1 a 3, Davi estava numa situação muito difícil, e ele falou assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, ele é a rocha. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador da violência me salvas, como um ninho, como a andorinha, como o pardal constrói esse ninho de proteção. Assim o Senhor faz conosco. Ele não nos livra de um inimigo. Aqui ele falou que ele me livrou, né, de todos os meus inimigos. Ele nos livra de todas as situações. Ele nos livra de todas as perseguições. Ele nos livra de toda situação que a gente esteja passando complicada, irmão. No versículo 3 de Salmos 84, ele fala assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. E lá no tabernáculo, na época de Moisés, havia o altar de bronze e o altar de incenso. O altar de bronze é lugar do sacrifício pelos pecados do povo. Esse altar representa Cristo, já apontava para Cristo como sacrifício perfeito. Hoje, nós estamos aqui por conta desse sacrifício que foi feito por nós.
Ele supre a necessidade do perdão e nos reconcilia com Deus. E o altar de incenso, o incenso era queimado ali continuamente, que simbolizava, já representava as nossas orações. As nossas orações, irmãos, elas nunca vão deixar de serem ouvidas pelo Senhor. A palavra de Deus fala que ela sobe como incenso, um incenso para o Senhor. Então, aquele altar, aquele fogo queimado continuamente. E a palavra de Deus fala que orai sem cessar, orai todo o tempo. É contínuo. E essas orações estão subindo como incenso ao Senhor. Ele não despreza, ele não deixa de ouvir. Deus tem prazer de ouvir a nossa oração, que deve ser incansável e deve ser incessante na sua presença. No versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, ou seja, bem-aventurados aqueles que estão em tua presença. Louvam-te perpetuamente. Nós temos a paz no coração, nós temos o louvor no nosso coração, nós temos gratidão no nosso coração. Nós transmitimos isso para quem quer que esteja ao nosso redor. E às vezes as pessoas questionam, né? Está passando por uma situação tão difícil, mas parece que está tudo bem. Sim. Porque a paz que excede todo o entendimento humano habita dentro de nós. Nós temos a certeza de que Ele proverá. Nós temos a certeza de que em algum momento Ele vai agir. Alguma coisa vai acontecer. Porque Ele não nos desampara. Bem-aventurado o homem, versículo 5, cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, a nossa força vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. A nossa instrução vem do Senhor. A nossa visão, o entendimento de cada situação vem do Senhor. A nossa força vem dele. Não é o nosso braço que nos dá vitória. Não é o nosso braço que constrói. Tudo vem dele. A capacidade vem dele. A inteligência que nós temos veio dele, irmãos. E aqui ele fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Os pés estão passando pelo vale, mas o coração está no caminho reto. A gente enfrenta deserto, a gente enfrenta vales, nós enfrentamos mar, mas quando o nosso coração está no Senhor, não acontece como aconteceu com Pedro, né? Que Pedro, o Senhor apareceu ali, Senhor, me faz ir ter contigo, e ele foi. E a palavra de Deus é muito clara quando fala assim, quando ele reparou na força do vento. Pedro perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Até então ele estava olhando para o Senhor e ele estava andando por sobre o mar. Mas a onda foi muito forte, aquilo chamou a atenção dele. Mas ele não deveria ter perdido o foco dele era o Senhor. E foi ali, quando ele perdeu o foco, ele começou a afundar. Então os nossos pés têm que andar aplanados. A gente não pode sair do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, a gente não pode se desviar. Os pés do nosso coração têm que estar aplanados. Enquanto que o nosso corpo está tendo que passar pelo vale, está tendo que enfrentar as situações, o nosso coração está confiante no Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Ele nos capacita a enfrentar todas as coisas. E a gente volta para a situação de Jó que eu coloquei no início, ele perdeu tudo, irmão. Que dor aquele homem sentiu. Que dor. Né? Ele chegou a questionar. E o Senhor vira para ele e diz, aonde tu estavas? Eu tenho propósito. O Senhor tem propósito através das nossas lutas. De nos amadurecer, de nos fazer, irmãos, como exemplo para outros. A situação que eu passo, que eu passei, ou que eu enfrento, ou que eu passo, vai servir para o meu amadurecimento e eu vou poder, porque ele fala aqui também, versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Irmão, manancial
ele transborda. Então vai ser passado para outros. Aconteceu isso com a história de Jó. Está registrado na palavra. E isso até hoje serve como exemplo para todos, da fidelidade do Senhor, do posicionamento de Jó, de se manter firme, fiel. E aí, como Asaf, né, que a gente viu aqui, quer dizer, contemplou o ímpio. O ímpio não passa pelo que eu passo, porque... Mas Jó também, se for pensar dessa forma, ele não tinha por que passar por tudo que ele passou, porque a própria palavra de Deus fala que ele era um homem reto e íntegro. E não foi assim. O Senhor tinha propósito ali. O Senhor tem propósito nas nossas vidas. Em Romanos 8, de 35 a 39, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo diante das lutas, né? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas, todas, como fala o nosso pastor, não exclui nada. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mantenha o seu foco em Cristo, mantenha o seu olhar em Cristo, mantenha-se andando retamente nos caminhos do Senhor. No versículo 6, o vale árido, ou o vale de Baca, né? Que algumas versões colocam dessa forma. Tem uma planta chamada de álamo. E essa planta, ela destila gotas dela com as gotas do orvalho. É como se essa planta estivesse chorando. Então, às vezes a gente atravessa os nossos vales em meio às lágrimas. Só que essas gotas desse orvalho com essa substância dessa planta nutre a ela mesma. Deus não coloca nada na sua palavra por acaso, né? E a gente pensa que a gente vai morrer. O Senhor conhece os nossos limites. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece a nossa incapacidade. E Ele diz em sua palavra que Ele não vai nos dar nada daquilo que nós possamos suportar, nada daquilo que nós não possamos enfrentar, irmãos. Não é assim. Ele nos capacita. E Ele fala assim, faz dele um manancial para jorrar. Faça do seu propósito, do vale, do seu propósito, um manancial. Tire o máximo de sabedoria, irmãos. Tire o máximo de proveito. Isso é para mim, né? Tiremos todos nós o máximo de proveito do vale. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algum proveito vai ter. Deus não nos abandona. Nós não somos jogados ao vento, deixa aí, te cuida e dá teu jeito e te ferra. Não, irmãos, não é isso não. Tiremos proveito do vale, saibamos extrair sabedoria deste lugar. Saibamos extrair experimentos deste lugar, amadurecimento. Manancial é símbolo de vida, de purificação, de renovação, de bênçãos divinas. Ele transforma vales em manancial. Ele usa nossas experiências para abençoar outros. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vou ler o 6, né, para poder completar o raciocínio. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. No primeira chuva, dentro do vale, tu já está sendo coberto de bênçãos. A bênção vem. A vitória vem, a resposta vem. E é na primeira chuva, é no primeiro momento. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Caminhamos para a sua presença. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Olha o que ele fala assim, aqui. Senhor, soberano,
Deus dos exércitos, o meu general, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, Deus do povo de Israel, Deus que tem o seu povo escolhido. Escudo nosso, diga para o Senhor, escudo meu, o meu Senhor, Senhor dos exércitos, escudo meu. Vamos repetir, igreja? Olha, ó Deus, escudo meu. Fale isso para o Senhor. Ele é teu escudo porque Ele te protege, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas mãos. E ele fala assim no versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Por que que ele diz isso? Um dia, aqui na casa do Senhor, a gente sai com quanto de aprendizado? Vale mais do que 1000 dias fora dele. Em um culto, nós saímos cheios de sabedoria. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O mundo é perverso. As coisas do mundo são perversas. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não nos proporciona o escudo que Deus nos proporciona, ele não nos proporciona a proteção que Deus nos proporciona, ele não nos encaminha para a vida eterna, ele não nos dá paz, ele não dá a satisfação no nosso coração, a plenitude na nossa alma, é quando o Senhor entra no nosso coração. O mundo não tem isso para nos oferecer. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem, irmão. Ele não diz não. A não ser que seja algo que a gente quer, que está fora da vontade dele, que ele sabe que vai nos distrair, que vai tirar da sua presença. Mas mesmo assim, ele não violenta livre-arbítrio. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Somos felizes, irmãos? Somos felizes porque nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Peço uma oração ao pastor Franho, o ministério pode subir.